Olá a todos vocês que estão participando desta formação. Eu me chamo Endel, eu faço parte da Comissão Vida e Família, aqui da nossa Arquidiocese de Recife. Sou biólogo, sou bioeticista também, né, porque me dedico ao tema da bioética em pesquisa e realizo pesquisas em células-tronco adultas. Então, estou vindo aqui hoje para a gente partilhar um pouco sobre essa temática da bioética. Como a própria tela do slide apresenta para você, hoje a gente vai comentar um pouco da introdução sobre a bioética. A bioética como um todo, ela é muito extensa. Ela envolve tanto a bioética geral, aquela parte de fundamentação filosófica, teológica, jurídica, entendeu? Aquela parte mais antropológica do impacto do homem em determinada situação. Existe também a bioética clínica, a bioética dedicada aos casos clínicos, né? Em casos em hospitais, por exemplo. A gente vai pontuar no finalzinho. E, claro, a bioética aplicada. A bioética aplicada a uma determinada situação, ao início da vida, ao final da vida, entendeu? Então, vamos lá. Hoje a gente comenta sobre um pouco dessa introdução. Talvez se você nunca teve um contato direto com a bioética, hoje seja o seu primeiro contato, então essa introdução já vai te colocar muito bem dentro desse universo do que a bioética envolve, tá bom? Vamos lá. Como essa própria imagem ilustra para vocês, você vê aí em várias imagens alguma das áreas que a bioética envolve, né? Abrange. Você vê que, então, desde pesquisas com animais, pesquisas com células, sejam de animais ou sejam de humanas, né? Você vê aí, então, a manipulação da vida, você vê a manipulação da própria ecologia, né? Do meu próprio meio ambiente, daquilo que é o ambiente por si só. Você vê também impactos que envolvem o lado jurídico, o lado clínico, enfim, é um recorte, uma colagem para você ver aí um pouco das áreas de que a bioética trabalha. Então vamos lá, eu vou provocar vocês bem nisso, só para que vocês possam reflexionar junto comigo diante daquilo que a bioética analisa, né? A bioética como um todo, gente, ela é uma ciência, né, analítica, claro, ela analisa diversos assuntos, diversos ramos, só que é bom que a gente faça uma distinção aqui. Existe a bioética como ciência empírica, como uma ciência analítica, né? Ou seja, onde a gente trabalha na academia científica, na universidade, fazendo diversas pesquisas e reflexões. Ok. Mas também existe a bioética católica, que é a igreja também preocupada com os mesmos assuntos, porque a igreja como tem a missão de salvaguardar a vida do homem como um todo, não somente na parte da evangelização, mas como um todo. Então a bioética, a igreja também abraçou a bioética nesse sentido de também salvaguardar a promoção e a dignidade humana. Então é bom que a gente faça uma distinção logo no início, que há uma bioética católica que abraçou a ciência analítica bioética para salvaguardar a vida como um todo. E existe a ciência analítica empírica, aquela que a gente trabalha na universidade, nos centros acadêmicos, nos hospitais, entendeu? Em determinados casos clínicos, de estudos de casos e pesquisa. Perfeito? Ambas vão tentar defender a dignidade humana em qualquer impacto que ela venha a sofrer, e não apenas a humana, a vida animal, a vida ecológica, e todas as nuances da vida. Perfeito? A primeira imagem que eu trouxe para você ver aí uma pesquisa científica utilizando animais. Vai uma pergunta, será que animais podem ser utilizados, gente, em pesquisa? Será que animais não sofrem, não? Será que esse sofrimento ele é válido? Olha que eu só estou provocando, tá? Não estou aqui colocando respostas para você. Porque eu quero que você reflexione junto comigo. Será que é necessário realmente, para concluir uma pesquisa, a gente utilizar um animal? E quando a gente utiliza esse animal, a gente só utiliza e pronto, ele volta a viver normal, ou ele fica com alguma sequela? Ou ele é proporcionada a morte para ele? Será que ele sofre uma eutanásia? Será que existe um gradiente, um nível de sofrimento? Será que há esse tipo de preocupação em pesquisa?
E vai a pergunta, é lícito utilizar de animais assim? Né? Então, é um dos temas que a bioética também abrange. Outro tema, por exemplo, é a utilização de células em pesquisa. Você está vendo aí um encontro de duas células germinativas, né? O espermatozoide e o óvulo. Embora, tecnicamente falando, o nome mais adequado é ovócito segundo, né? Ovócito 2. Mas o nome óvulo é um nome genérico, cotidiano, né? Não estaria por si só errado. Mas tudo bem, por que eu trouxe essa foto? Para você ver o início da vida, que é um dos temas que é muito falado hoje em bioética, em ciência, na parte jurídica, em vários meios filosóficos, etc. Vai a pergunta, como é que inicia a vida? Quando inicia a vida? Alguns acham que é na fecundação, outros acham que é quando se tem o sistema nervoso formado, ou pelo menos rudimentar. Outros acham quando tem realmente a percepção de dor. Outros acham que quando tem os órgãos do corpo formado. Porém, a biologia já demarcou isso de modo claro e indiscutível. Desde 1700, né? Lá com o pai da embriologia, Carl Ernst von Baer. Ele deixou claro muito bem que a vida realmente começa na fecundação. Perfeito? Avançamos. Outro tema também que a bioética envolve é a bioética ambiental, a bioética aplicada ao meio ambiente. Será que realmente o ser humano está fazendo bom uso do meio ambiente? Será que realmente não há nenhum impacto? A gente pode fazer tudo que está aí? Vamos trazer, né, para o campo católico, que é o nosso. Deus fez a criação, colocou a criação à administração do homem, à sua gestão, para que ele cuidasse, usufruísse, para que ele pudesse beneficiar a todo mundo. Então eu posso destruir o meio ambiente do jeito que eu quero, né, depredar, jogar lixo, fazer tudo assim? Será que esse impacto não tem nada de violação, né, de dignidade na própria vida do homem? Será que isso não impacta a vida de uma outra pessoa? É um outro detalhe que é comentado. Olha essa imagem aí, pesquisa com seres humanos. Será que eu posso fazer uma pesquisa utilizando seres humanos? Imagina que eu vou testar uma nova droga, e aí eu ainda não sei se essa droga funciona, esse remédio funciona. E aí coloco, e vai que o remédio causa efeito colateral, e a pessoa possa vir a ter um câncer, vir a ter uma deleção cromossômica, né, uma mutação, ou qualquer outra alteração, talvez até causar morte. Será que eu posso, então, utilizar pessoas para pesquisa, gente? Ou será que tem algum parâmetro aí? Tem alguma regra, parâmetro, alguma coisa assim? Então, a bioética se preocupa também com as manipulações, né, de pessoas em pesquisa. Né? Olha que eu não estou respondendo, só estou provocando, eu quero reiterar isso. Aqui você está vendo um feto, né, humano que é de 10 semanas, né? Ou seja, desde da fecundação, da fertilização até 10 semanas. Quando passa de 8 semanas, você sabe que muda, né? De embrião para feto. Pelo menos muda a terminologia, né? O desenvolvimento continua, claro. Você está vendo aí, muito se fala também do tema do aborto, né? A gente recentemente vivenciou aqui em Recife, na verdade a gente vivencia isso sempre, né? O Hospital Cisam pratica o aborto de modo assim escancarado. Então, você vê aí que a vida também é manipulada, né? Ela é ceifada, é suprimido o seu direito, né? A bioética também trata desses temas. Olha essa imagem aí, atendimento médico, né? Também a bioética trata, a bioética clínica. Imagina, será que os médicos estão atendendo as pessoas como realmente com dignidade de pessoa? Ou será que está atendendo de modo aleatório, de modo mecânico, né? Achando que é só um número, é só mais um paciente, é só mais um valor no meu salário, é só uma consulta a mais? Ou será que realmente o médico trata o seu paciente como pessoa, com a dignidade inerente que ele tem, né? E aí vem uma outra pergunta, uma provocação, que a bioética também envolve, né? Abarca, junto com a doutrina da teologia moral. Você sabe muito bem que a teologia moral elenca para nós, e a doutrina da igreja deixa isso muito bem claro, que a prática da masturbação é um pecado grave, né? Porque viola, né, aquele princípio de que o amor tem que ser uma doação, e não um ato egoísta, né, de buscar o prazer de modo solitário, sozinho, né? Beleza, é uma violação, a gente sabe, é um pecado. Imagina esse casal aí da foto tá com problema de fertilidade e procura o médico na tentativa de ter um tratamento para a infertilidade.
E aí a médica, antes de solicitar, recomendar algum tratamento, ela vai solicitar exames. Quando ela for investigar realmente os parâmetros biológicos do homem, ela vai solicitar, por exemplo, que ela tenha acesso ao material biológico dos espermas, né? Ou melhor, do esperma como um todo, dos espermatozoides isolados e do esperma como um todo, para que ela possa ver a viabilidade celular, né? Ver a questão da taxa de morte, sobrevivência, apoptose, tudo isso. E a quantidade, né? E aí ela vai dizer, então, o que é que você vai fazer? Vá ali, né, naquela sala, você vai se estimular, faça masturbação, pegue esse material biológico e traga para mim que a gente vai trabalhar em laboratório. Como é que um homem católico pode resolver esse dilema? Porque a masturbação a gente sabe que é pecado. Mas ele está recorrendo a um tratamento para que ele possa engravidar, gerar, procriar, cumprir aquilo que Deus deixou. Mas esse mecanismo é pecaminoso. Como é que ele vai fazer esse tratamento de fertilidade, então? Será que ele não vai fazer? Será que ele vai ficar sem fazer? O que é que você acha? Como um católico responderia isso? A bioética também trata desse tema. Não estou respondendo, só estou provocando. Uma outra temática que a bioética também envolve é a da eutanásia, né? A bioética aplicada para o fim da vida. Será que a eutanásia é válida, gente? A pessoa está lá idosa, está numa fase terminal, talvez a doença não tenha cura, vamos imaginar assim, é degenerativa. E aí a equipe médica recomenda desligar as máquinas. E aí abreviar a vida, talvez do seu avô, do seu pai, ou talvez da sua própria vida. Será que é válido, gente, a gente fazer isso? Abreviar só porque não tem mais, talvez, solução? Será que tem algum parâmetro aí? E vamos fazer o contrário. Se a gente abrevia a vida, a gente mata. Matar é pecado, a gente sabe. Se a gente, então, prolonga, a pessoa não tem cura, né? Não tem cura para aquela doença. Eu não vou deixar ele ligar a máquina, não. Vou deixar ligada até ele não aguentar mais. Será que a pessoa realmente não está sofrendo naquele estado? E se a gente prolongar, ela não vai sofrer mais ainda? A gente está prolongando o sofrimento? Isso também tem um nome, se chama distanásia. E distanásia, pela própria doutrina da teologia moral e da doutrina da Igreja Católica, é um pecado, e pecado grave. Então, como solucionar, gente? Se eu abrevio, eutanásia, pecado. Se eu prolongo, distanásia, pecado. Como é que eu soluciono isso? Tem uma palavra chamada ortotanásia, que eu não vou te responder aqui, para que a gente possa aprofundar numa outra ocasião. Muito bem, então a bioética começa a perceber que as pessoas, diante de tantos contextos, né, parece que está manipulando a criação humana, em diversos contextos. Então parece que a gente está brincando de Deus, porque Deus é o Criador, né? Ele fez as suas criaturas. E a gente pega da criação e começa a manipular, como se a gente fosse um Deus, né? Então a bioética, preocupada com isso, e a própria igreja, preocupada com isso, começou então a fazer uma série de reflexões a respeito de diversos temas. Como é que surgiu então, Mendel, essa bioética, né, que a própria igreja também se preocupa? Pois é, surgiu nesse contexto das grandes guerras. Depois das grandes guerras e a ação do comunismo, né, do socialismo, a gente sabe que foi devastadora, né? Hoje se comenta tanto quando se fala isso em política, as pessoas às vezes não entendem, né? Não conseguem perceber a nocividade que tem nesses dois sistemas, no regime totalitário. Você sabe, por exemplo, essa imagem aí está demonstrando um trecho, um recorte, que é o nazismo, né? E olha que o nazismo não foi o mais grave, né? A gente só titula Hitler como o pior. Claro, ele foi um homem que trouxe uma devastidão imensa para a humanidade. Mas não somente ele, né? Stalin, Lenin, Karl Marx, né? Karl Marx e tantos outros, né? Mao Tse Tung na China, né? Misericórdia. Então, depois, quando passou esse contexto das grandes guerras, alguns médicos, algumas pessoas, alguns acadêmicos começaram a fazer uma reflexão. O que será que a gente está fazendo com as pessoas? Será que elas podem ser submetidas à tortura, gente? Hitler matava homossexual, matava, né, judeu, matava deficiente, matava gente de toda a natureza. Será que realmente isso ainda vai continuar? Isso ainda vai acontecer? Então, o mundo começou a parar um pouco para pensar. Com isso, então, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal foi iniciativa de diversos países reunidos, pensando na dignidade humana, aonde é inerente os direitos humanos. Você tem direito à vida, é o primeiro direito,
né? A pessoa tem direito à liberdade, não ser torturada e tantos outros. Na tentativa, então, de que a gente possa agora salvar todo ser humano e não submeter mais nenhum ser humano a nenhum tipo de violação. Nesse mesmo contexto, gente, surgiu também a bioética. E o que é que a bioética pensa sobre isso? Olha esse trecho aí, desses 3 autores de 2001, de uma obra de 2001. A bioética tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente, tem uso da razão, isso não é aleatório, racionalmente proponíveis, ou seja, denunciar os riscos das possíveis aplicações. Não é porque eu posso fazer tudo que eu vou fazer. Será que tudo que eu posso fazer é ético fazer? Né? Então, a bioética surgiu nesse contexto, para pensar essas ações. Pois é, isso não foi iniciativa de um país, né? Isso foi um fenômeno cultural. Diversos países começaram a pensar sobre isso. Claro que ainda hoje alguns países que têm o seu regime totalitário não pensam tão bem assim, né? Como China, como Cuba, né? E tantos outros. Muito bem, vamos ver algumas características da bioética. A bioética como ciência, a bioética é uma ciência, por favor. Lembra disso, grava isso. A bioética é uma ciência analítica, empírica. A Igreja Católica, como um órgão, né, no mundo todo, também se preocupa com isso e abraçou a bioética. Então a gente entende aí uma bioética católica, que é baseada na defesa da dignidade humana, e ao mesmo tempo ligada à doutrina católica. Perfeito. E, ao mesmo tempo, a gente tem a bioética como ciência, que pesquisa, que se preocupa. Claro que nessa própria bioética ela pode ser manipulada, né? Algumas pessoas manipulam a bioética para querer, né, os seus desejos e caprichos. Mas vamos lá. A bioética ela tem que ter algumas características como ciência. Primeiro, ela é humana. Em que sentido ela é humana ainda? Ela se refere diretamente à vida e à saúde do homem. E, claro, de modo indireto, ao ambiente em que o homem vive. Né? Ele convive no meio social. Segunda característica, gente, ela é racional, ou seja, ela faz uso da razão. Não é achismo meu, não é fulano prefere assim, não é preferência, é racional, é baseada na razão. Ela se funda em quê, gente? Qual o fundamento dela? É a dignidade da pessoa e a natureza racional do próprio homem. Terceira característica, ela é universal. Ela é válida para todos os homens, sem distinção de cultura, raça ou religião. Por quê, gente? Porque ela está fundada na natureza humana, não é? E todo mundo é ser humano, independente se mora no Brasil, no Japão, em qualquer lugar. E na própria dignidade da pessoa, entendeu? Não é uma bioética só para branco, uma bioética só para negro. Não, gente, acaba essa distinção. Todo mundo é ser humano, o índio também é ser humano, entendeu? Pessoas de outras tribos também são seres humanos. Então precisam também passar por essa defesa, entendeu? Ter esse olhar de preocupação. E a quarta característica, ela é interdisciplinar. Gente, não tem como entender o homem só por uma ciência, não dá. Tem que ser multidisciplinar, tem que ser vários olhares, né? Várias óticas para olhar o mesmo objeto de estudo que é o homem. Que não pode ser um meio, né? Tem que ser o fim, sempre o fim. A gente serve de diversas disciplinas, biologia, medicina, filosofia, direito, antropologia e tantas outras, né? Muito bem, agora vamos ver um pouco dos fundamentos, aquilo que fundamenta a bioética como ciência analítica. Primeiro fundamento, a vida humana tem um valor absoluto e inviolável. Por nenhuma hipótese, por nada, podemos violá-la. Mas, Endel, aquela menina é muito nova, ela está gestante, grávida, ela foi vítima, violada de um estupro. Misericórdia, que contexto difícil. Né? Precisamos fazer de tudo para prender o agressor, e não aquele que é o café com leite. Né? A criança é inocente. Aquela criança que está ali não pertence àquela mãe. Né? Claro, ela é mãe geneticamente, e claro, está presa à própria genética do próprio agressor, mas aquela criança é uma nova pessoa, é um novo ser humano. E a vida dele é absoluta, é inviolável. Eu não posso violar. Num caso assim, por exemplo, eu tenho que salvar as 2 vidas, não posso matar. Tenho que fazer de tudo para reduzir os danos, né, que aquela menina sofreu, mas matar um outro ser humano não, por nenhuma hipótese. Tá bom?
Porque se eu mato, por qualquer hipótese, acabou. Não tem mais fundamento de nada. Segundo fundamento da bioética, existe um nexo, uma ligação inseparável entre vida, verdade e liberdade. Mas ainda não tem aquela história de cada um tem sua verdade, né? Ó, se a gente acredita nisso, então a verdade ela é relativa. Você acredita, fulano não acredita. Eu acredito, fulano não acredita. Então, se cada um tem a sua, pronto, acabou. A gente seguir é cego guiando cego, né? Como diz o Evangelho. Não, na verdade é o contrário. Existe uma verdade absoluta. Até porque, para existir um relativo, tem que ter um absoluto. Isso daqui é relativo a isso daqui. Isso é exemplo, tá? São duas moedas que eu encontrei aqui como exemplo. Ó, se essa verdade é relativa, ela é relativa ao quê? Só pode ser relativa ao absoluto, entendeu? Então, óbvio que não existe verdade relativa. Claro que existe entendimentos diferentes, mas a verdade ela é única. E existe, então, uma ligação entre a vida, verdade e liberdade. Semelhante ao que Cristo falou no Evangelho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Ok. O terceiro fundamento da bioética, gente, ela serve para... A gente vai conhecer as doenças, as situações, para curar, não para manipular. Eu só posso fazer uma intervenção num animal ou numa pessoa, né? Eu só posso fazer uma intervenção na natureza se for para curar. Se eu fizer alguma intervenção na natureza para curar, é lícito, vale a pena. Se eu fizer uma intervenção contra a natureza, vai destruí-la, é ilícito, está errado. E se eu fizer uma intervenção inatural, ou seja, não é natural, é ilícita também, entendeu? Quarto fundamento. Nem tudo o que é tecnicamente possível, eu posso fazer isso, eu vou fazer, não posso. Nem tudo que é tecnicamente possível é moralmente aceito. Eu posso pegar um animal e retirar os órgãos dele para fazer uma pesquisa, do nada, sem nenhuma explicação, sem nenhum fundamento. Eu posso pegar uma mulher e colocar um zigoto nela, né, fecundá-la, deixar ali, de uma outra pessoa. Eu posso pegar um embrião, matar, retirar as células tronco para curar a pessoa, uma outra pessoa. Gente, eu posso fazer de tudo, eu sou biólogo, eu conheço as técnicas, eu posso manipular. Mas aí vai a pergunta, é moralmente aceito fazer tudo? Entendeu? Esse é outro fundamento. E o quinto fundamento, gente, as leis dos estados, dos países, devem tutelar, proteger o bem das pessoas. Nenhuma lei de um país, de uma cidade, de um estado, sei lá, de uma nação. Não pode, gente, trazer a morte e o mal para um ser humano. Não pode. A lei já está errada. É inócua, né? Não tem valor. Entendeu? Então, uma lei que autoriza o aborto está errada. É nula. Não pode ser válida. Entendeu? Nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência atual, nem na Constituição, nem nada. Não pode acontecer. Se existe, como aqui no Brasil tem, leis que querem, olha que a lei não permite o aborto, as leis querem empurrar o aborto de toda forma, né? Ou dispositivos. Enfim, quando a gente vai fazer uma comparação das grandes religiões, a gente vê, então, existem razões, gente, para que a gente não mate a outra pessoa. Fulano tem síndrome de Down, só por conta disso eu vou matar? Não posso. Olha essa bebezinha aí, ela tem anencefalia. Por conta disso eu vou matá-la? Ela não é ser humano mais não, gente? Só porque ela nasceu com essa condição? Só porque fulano é muçulmano eu vou matá-lo? Só porque fulano é de outra religião eu vou brigar? Não, a gente tem que respeitar. Por que eu preciso respeitar? Por que eu preciso te acolher? Você que está me ouvindo, por que eu tenho que te acolher? Por que eu tenho que te respeitar? Por que eu tenho que te amar, mesmo sem te conhecer? Ou seja, amar no sentido de gerar o bem, proporcionar o bem. Por quê? Será que existe uma razão, um fundamento para isso? Existe, né? A dignidade humana. Então, na base da cultura, a gente iria se separar, né? Por quê? Porque tem cultura que prega isso, tem cultura que prega aquilo, tem cultura que come carne de porco, tem cultura que não. Tem cultura que valoriza a vaca como um tudo, tem outra cultura que não. Então, se a gente for olhar pelas culturas, gente, os países vão se atritar. Vocês veem esse contexto de guerra ali na Síria, né, Iraque e tantas outras, né? Por conta de guerra cultural, claro, também tem parte religiosa envolvida.
Mas a gente tem que ver algo a mais. O que vai fundamentar, porque eu te respeito, o que vai fundamentar que eu devo te amar, te respeitar e proteger a tua vida, mesmo sem te conhecer, é os direitos humanos. Os direitos humanos é o que fundamenta a defesa a todo ser humano, né? Para isso, então, gente, surgiu o diálogo interreligioso. É quando a igreja ela mantém contato com religiões que não são cristãs. O ecumenismo é só um tipo de diálogo de relação amistosa com religiões cristãs. A única religião cristã que existe no mundo é a religião protestante, né? Claro, a ortodoxa também, né? Porque está ligada também à própria igreja. E também, obviamente, a igreja protestante. A gente chama de evangélica num sentido genérico, né? Uma palavra genérica. Eu também sou evangélico, embora também sou católico. Eu também sou crente. E agora? Crente, evangélico ou católico? Na verdade, são nomes genéricos, né? Se a gente for usar um termo técnico para definir realmente o que é protestante. Mas eu não falo protestante no sentido de brigar com a pessoa. Pelo contrário, é porque eu estou definindo realmente o que é. Estou diagnosticando. Então, quando eu realizo um diálogo com um protestante, isso se chama ecumenismo. Quando eu vou exercer um diálogo com, por exemplo, alguém que é espírita, alguém que é budista, né, se chama diálogo interreligioso. Por que eu tenho que ter esse tipo de diálogo com alguém que pensa diferente de mim? Porque ele é ser humano. E como ser humano, baseado nos direitos humanos, eu preciso respeitá-lo, acolhê-lo, dar liberdade. Perfeito? Respeitar os diferentes. Então a gente tem que percorrer um caminho de diálogo, gente, de encontro, cultura do encontro. Bem aquilo que o Papa Francisco tem alertado, né, desde que entrou no pontificado. Os grupos, gente, eles criam razões para se odiar. Fulano é de tal tribo, fulano é de tal cidade, fulano é de tal bairro, fulano é rico, fulano é pobre, fulano é isso, fulano é aquilo. Gente, se a gente for olhar por grupo, é tanto atrito que vai ter, né? Então, o que a gente tem que olhar é a tradição humana. Não, aquela pessoa, mesmo sendo diferente de mim, eu gosto dela, né? Mesmo ela pensando o contrário, ela é pessoa, e eu tenho que respeitá-la, entendeu? Lembre-se sempre, toda pessoa tem uma biologia, né, um corpo, uma constituição genética, e também tem uma biografia. Eu tenho que respeitar a história dele, mesmo que ele seja diferente de mim. Eu sou médico e sou católico, vou atender um judeu. Não, vou atender não, porque ele é de outra religião. Não posso fazer isso. Eu sou testemunho de Jeová, chegou um paciente católico, vou atender, não vou porque ele é católico. Não posso fazer isso, gente. Lembre que ele, além de ele ter uma biografia, uma história, ele tem uma biologia, ele tem um corpo, ele é uma vida, ele é um ser humano. E tem que ser defendido. Tá bom? Estou falando assim para que fique didático, né? Para que você entenda de modo claro. Gente, a bioética ela é multidisciplinar. Falei para você, não foi? Ou seja, ela trabalha com várias ciências ao mesmo tempo. Nunca cresceu tanto, né, as ciências sobre o homem, porque não é fácil entender o homem. Você acha que vai entender o ser humano só com a psicologia? Não vai conseguir. Só com a psiquiatria? Também não. Só com a medicina? Também não. Só com a teologia? Também não. Então, assim, é um campo multidisciplinar. Todas as ciências, né, reunidas para que a gente possa entender realmente o ser humano. Perfeito? Agora aparecem, então, as correntes da bioética, né? Ou seja, a gente vai vendo aí que a bioética vai surgindo, né? De um modo geral, estou olhando aqui só o horário para a gente não perder, né? O time. A bioética, como qualquer outra ciência, surge linha de pensamento. Assim como o direito. Tem direito que anda mais por uma linha de pensamento positivista e tem um direito que anda mais para a linha do direito natural. A bioética também. A primeira bioética que começou a surgir era uma bioética utilitarista, ou seja, só defender o ser humano para utilizá-lo, entendeu? Não, não posso matar ele agora não, porque eu preciso dele agora, né? Então, assim, utilitário. Se ele não tem mais utilidade para mim, não, pode descartar. Deficiente não tem como a gente botar em guerra, não, descarta. Não, esse aqui é soldado, tem que ser defendido, entendeu? Esse aqui é uma raça pura, tem que ser defendido. Então, assim, surgiu uma bioética naquela época, mas era utilitarista. Defendia quando não tinha mais utilidade e descartava. Muito bem, surgiu uma segunda bioética, né? Ou melhor, segunda bioética não, um pensamento, uma corrente de pensamento principialista, ou seja, baseada em princípios. É uma bioética boa, né? Foi uma das primeiras, é uma bioética boa, muito boa. Né? Salva vidas, etc., mas não é 100%, não é completa. Por quê? Porque em alguns parâmetros ela pode se contradizer. O modelo principialista, a gente surgiu, né, com alguns cientistas, eu não vou detalhar muito, para que fique bem didático para você.
E ela colocou 3 princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio, né, da beneficência, ou seja, eu tenho que gerar o bem. Eu nunca posso gerar o mal, a não maleficência. Eu nunca posso fazer o mal a uma pessoa, sempre o bem. O segundo princípio é o princípio da autonomia, ou seja, a pessoa tem autonomia. Imagina que o médico diz assim, olha, você tem que tomar esse remédio, é bom para você. E o paciente diz, eu não vou tomar. E o médico diz assim, você vai tomar e acabou. Mas espera aí, o paciente não tem autonomia não para escolher se ele quer o melhor tratamento para ele. Se o paciente pensar e entender que esse tratamento não é bom para ele, ele tem que ter autonomia para escolher, né? E o terceiro princípio é o princípio da justiça. A gente tem que proporcionar o que é justo, né? E não causar injustiça. O detalhe desse modelo de bioética, gente, é que ele pode se contradizer em alguns momentos. Por exemplo, o primeiro princípio diz o quê? Gerar o bem, né? Maravilha. O segundo princípio diz o quê? Autonomia. Só que nesse modelo não existe hierarquia. Eu anotei 1, 2 e 3, mas isso não é uma ordem. É só para que ficasse visualizável. Nesse modelo, o número 2 pode vir para frente do número 1 ou o número 3. Isso pode causar confusão. Por exemplo, eu estou com uma gravidez indesejada, mas eu não quero essa criança, não. Não quero, porque eu quero viver minha vida, ela vai me atrapalhar, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu sou vulnerável, sei lá, né? Eu moro na favela, qualquer razão, qualquer motivo, talvez seja até motivo justo. Eu não quero, então eu vou tirar. Ela, como pessoa, não tem autonomia? Tem. Então ela pode escolher tirar. Pode ou não pode? Pode. Então ela vai lá e tira a criança. Botou. Mas aí eu pergunto, e o primeiro princípio do benefício? Não tem que gerar o bem? Claro, está gerando bem para ela. Mas vamos parar para pensar. A criança que está dentro dela faz parte do corpo dela? Não faz parte do corpo dela. Parte do corpo dela é o dedo, é a unha, é o cabelo, é as pernas. Mas a criança que está ali não pertence ao corpo dela. Está preso num substrato, sendo gestado, mas não pertence ao corpo dela. Ela tem autonomia para cortar a unha, para cortar o cabelo, mas para matar uma criança, não. Entendeu? Só que quem defende esse tipo de bioética vai dizer o quê? Não, ela tem autonomia, então ela pode tirar, então pode fazer o aborto. Então, veja, a autonomia dela vai passar na frente do direito à vida da criança, aí acaba matando. Foi o que aconteceu agora, né? Com esse episódio do aborto que teve aqui em Recife, que deu notícia, né? Porque, repito, tem aborto diariamente ali no CISAM, entendeu? E se não for pior do que foi agora, né? Por injeção salina. Muito bem, e aí a gente continua, né? Aí surgiu um outro modelo de bioética, né? Um modelo de bioética chamado personalístico, né? Personalística, porque é baseado na pessoa. Esse modelo é ontológico, é baseado na ontologia da pessoa. O que é ontologia, gente? Vamos explicar. Ontologia é algo que transcende a natureza. Por exemplo, eu sou uma pessoa natural, eu estou na natureza, isso aqui é a natureza, né? Claro, essa aqui é a natureza transformada, né? A natureza criada, a natureza transformada. Mas eu sou um ser humano natural. Só que eu tenho algo em mim que transcende a minha natureza. A minha vida não acaba aqui, gente. Quando eu morro, a minha alma vai se encontrar com Deus, a minha alma é imortal, entendeu? Então, eu tenho algo em mim de ontológico, eu tenho uma dignidade humana, entendeu? Então eu tenho que ser defendido, independente se eu for doente, se eu tiver problema, se eu sofrer acidente, se eu perder a voz, se eu parar de enxergar, se eu perder o trabalho, qualquer motivo, gente, qualquer um. Eu posso ficar na cama, né, internado, entubado, mas eu sou ser humano e preciso de um tratamento digno. Olha essa imagem do Papa Francisco, está abraçando não é idoso não, tá? Ele é adulto. Eu me esqueci o nome desse rapaz, ele estava na Praça do Vaticano e foi dar um abraço no Papa. O Papa abraçou. Essas saliências que você está vendo no corpo dele é uma deficiência da proteína que ele tem na pele dele, que causa essas saliências, né? Qualquer pessoa que olha assim, nossa, isso é um monstro, isso é uma coisa, isso não é uma pessoa, isso não, é melhor matar uma pessoa dessa. Oxe, imagina você é mãe, e quando nasceu a criança, imagina se ela já nascesse com essas saliências. Meu Deus, a minha criança tem isso, é melhor não, é melhor abortar logo. Ele vai sofrer preconceito, ninguém vai querer ele, vai ser rejeitado, é melhor tirar logo. Mas calma, é uma pessoa, não é? É, então tem que ser defendida. Entendeu? Então, esse modelo de bioética ele é tão completo, gente. Isso é ciência, tá?
Ele é tão completo que a própria Igreja Católica abraçou, porque viu nesse modelo uma ferramenta para defender a vida por toda a sua instância, da concepção até a morte natural. Então surgiu com o cardeal Sgreccia, né, era um grande professor lá da Itália, morreu recentemente, e ele criou alguns princípios, né, ele elencou alguns princípios, e os princípios existem uma hierarquia, tá? Grava isso, é na ordem. O primeiro princípio é o princípio da defesa da vida física. A vida tem que ser defendida sobre qualquer hipótese. Claro, existem parâmetros para que você entenda isso. Mas tem que ser defendida, a vida física, né? Porque se eu perco a minha vida física, acabou. Eu não consigo me expressar e etc. O segundo princípio, gente, é o princípio da liberdade e responsabilidade. Não é separado, não, tá? É no singular. E é junto. Eu só posso exercer a minha liberdade com responsabilidade. Eu posso dar murro no ar aqui à vontade, né? Não está batendo ninguém. Na medida que bater em alguém, acabou meu direito, gente. Porque o meu direito feriu o direito do outro. Então, se eu usei da minha liberdade para ferir uma outra pessoa, eu não tive responsabilidade. Então, realmente, eu sou livre, mas a minha liberdade é presa a uma responsabilidade. Entendeu? Não é porque eu sou jovem, vou sair por aí e fazer o que eu quero. Não é porque eu não quero mais essa pessoa, vou entregar e vou casar com outro. Não, gente. Liberdade tem que ser utilizada com responsabilidade. O terceiro princípio, por exemplo, é o princípio terapêutico, ou seja, eu tenho que tratar a pessoa de modo total, inteiro, entendeu? Causar o bem para ela. E o quarto princípio é o princípio da sociabilidade. Eu tenho que gerar o bem comum, além de gerar o bem para mim, o bem para os outros, né? Tem que subsidiar essa pessoa e as outras pessoas. Então, gente, uma pessoa humana, eu, você, existe uma união. Você é uma pessoa sozinha, você é uma unidade, né? É um só. Você tem uma identidade humana. Somada à unidade, a identidade e a sua totalidade, então a gente vai ter algumas dimensões para a pessoa humana. A primeira dimensão da vida do ser humano é a dimensão física. Ó, isso aqui é físico, né? Físico. Eu também tenho uma dimensão psíquica, né? Eu penso, eu tenho consciência. Uma terceira dimensão é a dimensão social, né? Ou seja, eu me relacionando com as pessoas, né? Eu convivo com as pessoas, é uma outra dimensão. E claro, a dimensão metafísica é a dimensão espiritual, né? A gente sabe que é aquilo que sai do plano da natureza, entendeu? Então, somado a essas 4 dimensões, ou se quiser só chamar de 3, né? Para que você entenda, isso sim é que caracteriza o valor de uma pessoa, né? Por isso que todo mundo tem valor. Eu sou mais valioso do que o pároco de vocês. O pároco de vocês tem mais valor do que aquela senhorinha pobre que fica na porta da igreja. Alguém de uma favela tem mais valor do que uma pessoa mais rica? Não tem como mensurar, gente. Eu não posso comparar valor humano. Toda pessoa tem o mesmo valor. Que valor é? Dignidade. Entendeu? Dignidade de cada vida humana. Muito bem, então para que a gente possa entender nesse parâmetro, vamos ver então a importância da bioética para a vida humana. Vou mencionar aqui de modo sucinto, né? Olha esse caso, ele aconteceu lá em Turquia, né? Fizeram um experimento sobre sífilis, se eu não me engano, com uma quantidade muito grande de negros. Pegaram uma população de negros e aplicaram, né, a sífilis, e depois pegaram alguns brancos e aplicaram a sífilis. Depois começaram a testar qual remédio era melhor para esse tratamento. Só que só deram esse remédio para os brancos, deixaram os negros sem tratamento. Eles passaram aí, ao longo de muitos anos, né, sem tratamento. E começava a aparecer ferida na pele, problema na cabeça, problema no corpo, né, reações, e não era administrado o remédio. O que foi dito para eles, para fazer a pesquisa? Não, depois de tantos dias a gente vai dar o remédio para vocês, pode ficar tranquilo, ninguém vai morrer não, vai dar tudo certo. Eles ficaram sem a medicação. Muitos morreram, muitos ficaram com sequela, né? E os brancos recebendo o tratamento. E os pesquisadores, nossa, aparece ferida. Nossa, olha o que aconteceu. Nossa, a pessoa morreu de convulsão. E eles ficaram sem tratamento, gente. Será que eu posso fazer uma pesquisa desse jeito? Eu, como cientista, eu posso fazer uma pesquisa como essa, gente? Não posso. Viola a dignidade humana, entende? Então a biótica começou a se preocupar. Não, isso nunca mais pode acontecer.
E olha que mesmo com a exigência da bioética, tanta violação ainda acontece, gente. É por isso que hoje você está vendo essa palestra aqui, para que você possa receber essa formação e possa unir forças, né, para que a gente lute pela defesa da vida humana. Gente, trouxe outros casos também, né? Vejamos esse primeiro caso. Uma paciente está grávida e está com câncer. A equipe recomenda que ela tire essa criança. E aí? Então eu devo tirar para tratar o câncer dessa pessoa? Claro ainda, mas ela está com câncer, ela vai morrer de câncer. Então é melhor tirar a criança. Então eu posso matar uma para que a outra fique viva? Né? Eu não estou respondendo, só estou provocando. Estou provocando você, para você ver o que a bioética trata. Né? Olha a importância. Mas isso aí é muito aleatório. Isso não acontece comigo. Não, gente, isso pode acontecer com você sim, ou com alguém da sua família. E claro, você como católico tem que saber orientar outras pessoas, entendeu? Um segundo caso aleatório. Imagina que um estuprador, ele foi pego, né, pela polícia, porém ele foi baleado, né, tá quase morrendo. E ele vai ser operado no hospital. E o médico sabe que ele é um estuprador. Será que o médico deve atender, sabendo que o estuprador violou várias mulheres? Imagina se o médico sabe que o estuprador violou a filha dele. Será que ele deve atender ou não, gente? Claro que não. Ele fez tudo isso, merece morrer, tem que matar. Mas espera aí, não é uma pessoa também, não é? Situação difícil, né? Um quadro difícil. Mas é um dos assuntos que a bioética trata. Outro exemplo, aleatório. Estou citando aleatório. Imagina uma paciente que é judia e ela precisa de um transplante. Só que ela não quer aceitar o transplante porque a prótese ela vem de porco, né? Você sabe que existe isso, né? Transplante de parte de animais, né? Por exemplo, você que tem diabetes e recebe insulina, faz tratamento com insulina, muito dessas insulinas é produzida no porco. E você toma. E não causa, teoricamente, nada. Porque existe marcação de proteína, né? Para ver se realmente esse hormônio realmente tem as mesmas marcações proteicas e tem. Por isso que é feito. Não tem tratamento de queimadura, né? Que bota também parte de peixe, né? Da pele do peixe para poder cicatrizar. Enfim, isso existe. Mas por ela ser judia, a religião dela não aceita nada que vem de porco, né? E aí? E se ela não receber a prótese, ela pode morrer. O que é que o médico vai fazer? Ele deve ou não deve colocar a prótese? Que difícil, né? Ó, eu coloquei aí 2 séries, né? Que circulam aí pela mídia, né? Ambas eu acredito que tem na plataforma da Netflix. Embora a gente saiba que a plataforma da Netflix, ela financia, né? Ela doa financeiramente para instituições que promovem aborto. A gente sabe disso. Mas essas séries também podem ser encontradas em outras plataformas, né? Muito bem, essa série Grey's Anatomy, ela é uma série médica, você conhece, não é novidade, eu acho, que a maioria deve conhecer. E é uma equipe de médico que recebe só casos, assim, difíceis, né, em plantões. Essa série mostra muito casos assim. Quem assiste ou quem já assistiu vai, talvez lembre, ou talvez está lembrando agora, de vários casos assim. Então, se quiser assistir para ver casos assim, é bom que você pode até refletir. Olha, o que é que o médico deve fazer? Você pode até avaliar, será que os médicos atenderam com ética? Será que faltaram com bioética? Né? Uma outra série, gente, essa daí, ó, Vis-a-Vis. A série Vis-a-Vis é uma série, por exemplo, de prisão, de feminina, né, prisão feminina. E tem um episódio nessa série que uma presidiária está com problema de coração. E ela está quase morrendo. E ela tem que receber um transplante urgente de coração. Só que essa presidiária, ela matou o marido queimado, né? Queimou o marido e matou. Por isso que ela foi presa, né? Condenada por tantos anos. Mas ela está precisando do coração, está quase morrendo. Será que ela deve receber esse coração? A fila de transplante, gente, é muito grande. Tanta gente aí esperando anos e anos por um coração. E uma presidiária que já está já perdendo a vida. Parece que ela estava até de prisão perpétua, não me lembro. Nunca ia sair. Ou seja, ia morrer lá. Será que valeria a pena trocar o coração dela, sabendo que ela já vai morrer, já está ali numa vida deplorável? Pergunto para você, ela merecia o coração ou não merecia? Será que eu deveria fazer ou não deveria fazer esse procedimento? E aí? Tô provocando, não tô nem respondendo. Olha esse outro caso aí, né? Conhecido como Tarasov. Em 69, um rapaz que era psicopata, estava recebendo tratamento, né, psiquiátrico, e ele dizia para o psiquiatra dele que ele iria matar a esposa quando ele saísse, se ele tivesse oportunidade.
E o médico ouvia aquilo dali, mas, assim, seguiu o tratamento. Não me lembro muito bem da história, o detalhe, não sei se ele fugiu de onde ele estava, ele foi tratado e saiu, não me lembro agora especificamente. Você pode até pesquisar no Google, dá um Google aí que você vai ver. E aí o que foi que aconteceu? Quando ele teve a oportunidade, aproveitou a ocasião, encontrou a ex-esposa e matou. Parece que matou até queimada, esquartejou, alguma coisa assim. Pergunta, o médico não sabia que ele estava dizendo que iria cometer esse crime? Será que esse crime não poderia ser evitado? Ah, mas aí existe uma relação, né, de proteção entre o médico e o paciente, que não pode ser violado. Mas não estava violando a vida de uma outra pessoa, né? Será que o médico deveria, então, quebrar esse sigilo médico-paciente para poder salvar uma outra pessoa ou não? Sei que essa mulher foi morta, né? E o que foi que aconteceu? Eu nem me lembro agora se o médico foi preso ou não, mas aí eu pergunto para você, como é que deveria se proceder? Né? Será que essa relação pode ser quebrada ou não pode ser quebrada? Eu vou provocar mais ainda. Você sabe que também tem esse sigilo também nos padres, né? O padre ouve a confissão, mas o padre não pode contar a confissão. Imagina que o padre sabe quem foi que cometeu aquele crime. A polícia quer saber quem é, mas o padre não pode contar, porque a doutrina católica diz que não pode. Mas como vai resolver o caso? Será que o padre pode ser preso, então, porque não contou? Ou nesses casos ele pode contar? Ou será que ele fere a doutrina? Ou será que não pode? Como é que a gente fala, né? Ó, que confusão. Para você pesquisar, refletir. Tudo isso a bioética trata. Um outro caso, por exemplo, foi de Brady, né, versus o Reino Unido. Foi uma decisão, né, judicial. Ela, não me lembro se ela sofreu um acidente, ela ficou paraplégica, tetraplégica e ficou deitada numa cama, né, por anos e anos. Então ela estava pedindo a morte. Ela queria realmente cometer o suicídio assistido. Mas a jurisprudência lá do Reino Unido não permitia o suicídio assistido. E o marido pedia, mas ela quer morrer, eu não quero deixar ela condenada a vida inteira na cama. Gente, ela nem mexia a cabeça, só os olhos. Ela comia por sonda, era difícil. Aí eu pergunto para você, nesse caso, então, a gente poderia cometer o suicídio para não deixar ela sofrer muito? Ou não? Será que esse caso também a gente não mataria? E aí? Pois é, gente, tudo isso são casos que eu citei de modo aleatório para você ver, então, tudo que a bioética trata. Você sabe a resposta para todas essas perguntas que eu fiz? Você sabe solucionar? Será que a solução é fácil ou é difícil? O que é que a Igreja Católica fala sobre isso? O que é que nós, católicos, temos que saber proceder diante disso? Para você ver, a aula de hoje, a palestra de hoje é só para uma introdução. Não caberia a mim aqui agora dar resposta para tudo, senão a gente passaria horas e horas e horas. Talvez numa próxima ocasião. Catuca o padre de vocês aí, quem sabe, né? Ó, essa imagem aí que eu trouxe para vocês é só para vocês perceber, por exemplo, naquela época matavam-se os judeus. Por quê? Porque diziam que não eram gente, era raça impura. Então mataram muito. Graças a Deus o nazismo acabou. Depois chegou uma segunda onda, começaram a matar os negros, né? Por que matavam os negros? Porque diziam que eram bicho, porque não eram pessoas. Essa fase acabou. Ainda existe, né, racismo em algum país ou outro, um caso ou outro, mas graças a Deus a escravidão, né, se ela não acabou inteira, pelo menos ela foi vencida, né, 90%. E tem que ser combatida. Só que agora a gente está numa terceira onda, né? Hoje agora mata-se as crianças que estão em gestação, os nascituros. Por que matam os nascituros? Porque dizem que não é pessoa. O primeiro porque não é gente, o segundo porque não é branco e o terceiro porque não nasceu ainda, então pode matar. Todos três matavam porque diziam que não era pessoa. Olha a importância de saber o que é pessoa humana. Olha a importância da bioética que defende a dignidade da pessoa humana. Aí vem uma pergunta, né, gente? Uma reflexão sobre valor e dignidade, né? Vamos ver aí, valor e dignidade. Sobre valor e dignidade, o que é que a gente percebe? Pergunto para você, você que é ser humano, você tem valor? E o seu valor, ele é um valor de preço ou valor de dignidade, né? Olhando ali aquelas linhas amarelas, o que é que a gente vê? Quando uma coisa tem um preço, ela possui um valor relativo. Ela pode ser até comerciável, né? Vendida. Ou seja, pode até ser comprada. Né? Quanto custa o celular? Ah, custa tanto, eu pago tanto. Pronto, você compra. O outro tipo de valor se chama valor de dignidade. O primeiro é valor de preço, o segundo é valor de dignidade.
A segunda linha amarela. Quando uma coisa tem dignidade, ela não pode ser vendida, não pode ser comercializada, não pode ser comprada, o valor dela é absoluto, o valor dela é incondicional. Pergunto para você agora, o seu valor é valor de preço ou valor de dignidade? O valor daquele embrião, daquele bebezinho que foi morto no Cizan recentemente, foi valor de preço ou de dignidade? Se realmente fosse enxergado a dignidade, o valor de dignidade que aquele feto já tinha, né? Não era nem mais embrião, era feto, não teriam feito o que fizeram, entende? É isso que eu quero que você grave, tá bom? E como é que eu reconheço, então, a dignidade de uma pessoa? Primeiro ponto, eu conheço através da identidade específica. Cada ser humano tem uma identidade específica de homem e mulher, entendeu? Segundo, eu preciso respeitar a diferença entre isso, entre o homem e a mulher, não querer confundir as diferenças. Eu tenho que favorecer a complementariedade, aquilo que é complementar a ambas as pessoas. Claro, por outro, promover os direitos. É assim que eu reconheço a dignidade da pessoa humana. Né? Pronto, passar esse slide aqui. A gente já viu ele, né? Eu voltei porque eu queria ver se tinha algum ponto para comentar, mas eu comentei todos. Olha esse daqui agora, né? Olha esse daqui agora. Isso aí que aconteceu foi o seguinte. A primeira imagem, isso aconteceu nos Estados Unidos, uma gestante foi diagnosticada com um feto que estava com espinha bífida. Era uma complicação que tinha na coluna, né? A criança poderia ter problemas para andar e talvez poderia até morrer recentemente. O médico fez uma proposta para ela: eu posso operar sua criança? Mas como, doutor? Ela está na minha barriga? Não, eu tenho tecnologia suficiente. Eu consigo operar o seu filho dentro da sua barriga. Não preciso nem tirar. Você aceita? Aceito. Ele fez uma incisão na barriga dela, operou a criança. Quando ele terminou, gente, a cirurgia e fechou a barriga, quando ele estava prestes a fechar a barriga, olha o que aconteceu. A criança pegou na mão do médico. Segurou, gente, segurou. Como se quisessem, se a gente fosse interpretar, né? Claro, interpretação genérica. Mas, entenda, é como se o paciente estivesse agradecendo ao médico, né? Obrigado, doutor. Obrigado, viu, pelo que o senhor fez. E agora eu estou aqui, né? Vou me recuperar. Pronto, o médico foi lá e fechou. Ao longo dos anos, a criança nasceu e está aí o menino. Grande, né? Já na idade escolar, cumprindo, né? E fazendo esporte, está aí. Entendeu? Olha então um ato, uma ação que realmente valorize a dignidade do feto. Diferentemente do que aconteceu aqui em Recife, no Cizan, né? O médico realmente não olhou isso e matou a criança automaticamente com infarto, né? Muito bem, só para a gente poder concluir, então, realmente a gente pensa que o valor de um ser humano se pode julgar de acordo com o lugar onde ele está. Olha as primeiras imagens. Um rapaz escalando, uma pessoa recebendo um diploma e umas pessoas trabalhando numa palestra. Já as imagens de baixo já são mais vulneráveis, né? Umas pessoas aí que estão no rio poluído, pessoas que estão encarceradas e pessoas vulneráveis, pobres. Eu pergunto, quem tem mais valor? É as pessoas de cima ou as pessoas de baixo? Será que o valor da pessoa é baseado pelo lugar onde ele está? Então, aqueles que estão aí embaixo não tem valor nenhum e os de cima têm. Ou será que é o contrário? Ou será que todo mundo tem valor, o mesmo valor? Uma outra reflexão. Olha aí, questão de lugar. A frase diz assim: same person, different locations, né? Ou seja, é a mesma pessoa, embora esteja em diferentes locais. Lembra daquele desenho Era do Gelo, né? E tem aquela brincadeirinha, né? Cadê o bebê? Olha ele aqui, não é? Pronto. Cadê o bebê na primeira imagem? Tá aí, gente. É porque ele está congelado, né? E criopreservado em nitrogênio líquido. Mas ele está ali.
É um ser humano, mesmo que você não veja, mas é ele. O mesmo bebê, gente, foi implantado no útero de uma mulher e já está sendo gestado. Olha o pezinho dele ali já, tá vendo? É a mesma pessoa. E depois, olha ele aí, através de ultrassom e depois de nascido. É a mesma pessoa, gente. Não importa o local onde está. Entendeu? Vejamos outro parâmetro. Realmente o valor de um ser humano se reconhece pelo número de célula? Será que é o número de célula, então? Olha a primeira imagem. Um embrião, né? Que o pessoal chama de aglomerado. Ah, não é ser humano, não. É só um aglomerado de célula. Então, será que é realmente pelo número de célula? Olha a imagem do meio. Quem tem mais valor, gente? O rapaz maior ou o menino menor? Se for pelo número de célula, quem tem mais dignidade é quem? É o maior, né? Então, o pequenininho não tem dignidade nenhuma. Posso fazer o que eu quero. Não é bem assim, né? Então, eu não posso medir o valor de um ser humano pela quantidade de célula. A primeira imagem, mesmo tendo pouquinha, ou a segunda ou a terceira, não importa o número de célula. É o mesmo ser humano e tem o mesmo valor. Realmente, o valor de um ser humano se mede pelo desenvolvimento. Quem tem mais valor nessa imagem, gente? É essa idosa que já viveu muito, já se desenvolveu bastante? Ou essa bebezinha que tem uma condição clínica chamada anencefalia e é muito nova? Quem tem mais valor? É a nova ou é a velha? Realmente, o valor de um ser humano se mede pelo ambiente, gente, especial. Quem tem mais valor nessa imagem? Essas 3 crianças que estão no ventre da mãe? Ou talvez Stephen Hawking, que está aí nessa cadeira de roda? Todos dois precisam de ambiente especial. Se Stephen Hawking não tivesse o recurso dessa tecnologia, gente, ele não sobreviveria. E olha que foi um gênio. Não é porque a criança precisa do útero da mãe nesse momento inicial que ela não é pessoa, não é? Realmente, o valor de um ser humano se mede pelo tamanho? Ó, a primeira imagem mostra aí um embrião num copo, né, vítima de um aborto. Depois você vê uma bebezinha brincando, pendurada numa árvore. Quem tem mais valor, gente? É o bebezinho menor ou o bebezinho maior? Será que tamanho, eu posso medir o valor do ser humano pelo tamanho? Realmente o valor de um ser humano se mede pela capacidade de se defender? O bebê está nascendo agora, olha a cara dele de brabo. Imagina que o médico estava mexendo com ele. É o quê, rapaz? Você está mexendo comigo? Olha a cara dele de brabo. Será que eu vou medir o valor de um ser humano porque ele pode se defender e quem não pode se defender? E um deficiente, uma pessoa com deficiência, né? Será que não é pessoa, então? Não tem valor, né? Aí vem a pergunta, quem merece mais proteção, gente? O mais forte ou o mais fraco? Eu não perguntei aqui quem merece proteção. Quem merece mais proteção. Você sabe que é o mais vulnerável, né? É o mais fraco. Quem tem direito à vida, gente? Olha essas imagens aí. São todos os níveis de desenvolvimento. Primeira imagem, o zigoto. É o primeiro dia de um ser humano. Depois, o blastocisto. A terceira imagem, o embrião. A quarta imagem, o feto. A quinta imagem, uma criança. A sexta imagem, um jovem adolescente. A sétima imagem, um adulto. E a oitava e última imagem, um idoso. Quem desses merece a vida? Quem desses tem direito à vida? Não vou nem falar de merecer. Quem tem direito de ter a sua vida preservada? É só o idoso? Será que é só a linha de baixo? É só criança, jovem, adulto e idoso? Então, feto, embrião, zigoto e blastocisto não. Todo mundo aqui que está assistindo, um dia já foi essas fases. Talvez você esteja aí na fase de criança, ou talvez na fase de adulto, ou talvez na fase de idoso. Mas um dia você já foi zigoto, um dia você já foi um blastocisto. Mas era você. Agora, vamos olhar outras imagens. Vejamos essas crianças, né? Pessoas com deficiência, têm problema de mobilidade, talvez problemas mentais, etc. Não são pessoas, não? Quem tem mais valor, gente? As pessoas daquelas outras imagens ou essas também? Será que essas aí também têm direito à vida? Eles também têm valor, gente, mas eles são deficientes. Esse rapaz tem síndrome de Down. O outro tem anencefalia. O outro tem problema de má formação. Será que eles também têm direito? Também tem, né? Por que eles têm? Porque é pessoa. Então tem que ser preservado. E o que foi que o STF fez? O STF aprovou, né, através de audiência, o aborto em caso de anencefalia.
Ou seja, as crianças que nascem com anencefalia, se a mãe quiser, ela pode abortar. Veja se o judiciário trabalhou em favor da vida. Não trabalhou. A outra votação que estava correndo era de microcefalia, né? Que também queriam matar as crianças. Gente, dois autores, Fatin e Dechan, eles chamam a atenção para o fato que quando alguém passa a obedecer à racionalidade técnico-burocrática, se submete a uma lógica capaz de fazer a loucura parecer razoável, né? Parece razoável, por exemplo, essa reflexão. Você sabe que, por exemplo, se você violar o ovo da tartaruga, é um crime inafiançável. Nem pagar, paga. Inafiançável. Só que o filhote de um ser humano, a justiça vai lá, ou o parlamento vai lá e diz que pode abortar. Como é que pode, gente? Não, peraí, que loucura é essa? Olha o que está acontecendo. Realmente o que os autores falaram, né? Quando a gente não acorda para essa realidade, não faz essa reflexão, a gente acaba aceitando loucura como se fosse razoável. Como é que, quando viola um animal, claro, não pode violar, tem que proteger. Eu sou biólogo, tá? Defendo os animais. Então eu não posso violar um animal, e se eu violar é crime inafiançável, acabou, não tem nem conversa. Muito bem. Já o ser humano tem que ser o quê? Mais ainda, né? Porque tem dignidade humana. Não. O que foi que aconteceu? Eu posso abortar quando é vítima de estupro, quando é risco de vida, que nem é bem assim, e quando é anencefalia. Gente, que loucura é essa? Entendeu? Então, através da bioética, a gente percebe que isso está errado. Aí eu recomendo para vocês um aplicativo chamado Chaves da Bioética, né? Isso foi proporcionado pela Fundação Jerome Lejeune, junto com a Jornada Mundial da Juventude, né? E foi desenvolvido um manual, né, em livrinho, impresso, e foi circulado na jornada. E, ao mesmo tempo, tem aplicativo de celular, tá? Você pode botar aí, você acessa, nesse Chaves Keys to Bioethics, você encontra vários assuntos, e você vai aprender muito, é muito colorido, vale muito a pena. Gente, aí o médico do CISAM, o diretor, doutor Olímpio de Moraes, né? Ele é o diretor do CISAM, e ele realizou o aborto desde aquele caso da Lagoinha, na época de Dom José, e realizou o aborto agora, que veio do Espírito Santo para cá, agora no período de Dom Fernando, né? Foi o mesmo médico que matou as duas crianças, de modo cruel. Ele não vai parar de fazer isso, né? Porque ele entende que ele é protegido por lei, quando na verdade não existe, né, aborto legal, é bom que fique claro. O aborto nunca é legal, nunca é permitido, tá bom? A única coisa que acontece é que há uma esclusa absolutória, é assim que a gente chama no direito, né? Uma sanção para isso. Ou seja, quando o aborto é resultante de estupro, o médico comete um crime quando aborta, mas não é preso. A mãe comete um crime quando aborta, mas não é presa. Então isso é chamado esclusa absolutória, né? Porque assim, o drama que ela sofreu foi tão grande que seria outro drama se ela fosse presa. Então, nesse caso, não se aplica. Mas mesmo assim, é crime. Todo aborto é crime. Tira da tua cabeça. Não existe aborto legal, tá? Isso é uma interpretação errada da Constituição e dos dispositivos legais. Perfeito? Gente, se a gente teve inteligência suficiente para chegar na Lua, a gente tem inteligência suficiente para salvar as duas vidas. Mas está com risco de vida. Se a gente deixar a criança, também vai morrer. Calma, gente. Isso não acontece. Na atual tecnologia que a medicina tem, não. A gente salva. E mesmo que a gente não consiga salvar, o nosso princípio é salvar sempre os dois. Nunca matar diretamente alguém. Nunca. Salvar sempre os dois. Mas ainda, a menina foi vítima de estupro. Pois é, foi um crime hediondo. Meu Deus, o que essa menina não enfrentou. Mas eu não posso matar o pequenininho. Eu tenho que salvar os dois. Se ela não quer a criança, a gente pode adotar. Né? Pode dar para adoção. Entendeu? E essa criança, por exemplo, do CISAM, gente, ela estava muito grande já. Ela tinha mais de 500 gramas. Né? Ela tem quase 6 meses de gestação.
Mesmo se ela não quisesse, o médico poderia até tirar a criança e botar na incubadora. Já era teoricamente viável, né? Já havia capacidade de viabilidade. Ou se fosse o caso, o mais recomendado seria aguardar só mais uma semana. Não precisava nem aguardar os 9 meses, aguardava só mais uma semana. A criança crescia só mais um pouquinho. Fazia o parto, botava na incubadora, pronto, a menininha para casa, a criança ia para qualquer casa de adoção. Pronto. Não matei ninguém, salvei os dois. Vou trabalhar agora para tratar os danos que essa menina vem sofrendo com a violação e vou ajudar a criança agora a se dar bem, a sobreviver com saúde. Mas nunca matar. Quando a mulher está grávida, ela não está esperando uma criança, ela já tem a criança. Ela não vai ser mãe, ela já é mãe. O bebê não está a caminho, ele já chegou. Criança ou bebê, embrião ou feto, no útero materno é a vida humana, gente. A gente tem que mudar essa nossa mentalidade, essa nossa visão, antes que a tragédia seja maior. A vida, ela começa com concepção. O resto é crime, é matar. Gente, rapidamente, olha aí, quantas pessoas tem nessa foto? Vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Quantas pessoas tem? Se você falou 5 pessoas, você ainda não está enxergando a dignidade humana. Olha essa bolinha amarela. Se você está vendo 10 pessoas nessa foto, já entendeu o valor da vida humana. Consegue perceber agora? Muito bem. Pois é, gente, a gente terminou. Tem alguma dúvida? Olha aí a cachorrinha olhando para você, tá vendo? Tem alguma dúvida do que foi falado? Lembrando que eu só fiz uma introdução. Né? Querendo que a gente aprofunde, entre em contato, tira dúvida comigo, fala com teu padre. Padre, olhe, Padre Douglas, eu quero outra palestra dessa. Eu quero no meu grupo, eu quero na minha pastoral, eu quero aprofundar. Gente, vamos aprofundar. Temos muito que fazer, tá bom? Deus abençoe você. Vou cancelar aqui o compartilhamento da tela e a gente conclui por hoje, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima ocasião, se Deus quiser.